Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Lançai as Redes. Já faz um tempinho que eu não apareço por aqui. Hoje nós vamos retomar uma temporada de catequeses. Aos poucos nós vamos reestruturando aquilo que está no coração de Deus também para este podcast. Com certeza eu recebi bons feedbacks dos episódios anteriores, mas eu aproveito para fazer uma partilha, né? O podcast fez 6 anos neste mês de maio de 2026. Né? Nós começamos na época da pandemia, então aqueles que forem escutar os primeiros episódios vão ver que tudo era muito amador ainda, então tem muito barulho, as edições não estão das melhores, nem os áudios, mas foi feito com muito carinho. Com certeza, eu até pensei em tirar alguns do ar, mas eu falei, isso também é fruto de uma construção, de uma caminhada, vamos deixar aqui e vamos prosseguir. Né? Iniciando hoje também mais uma série sobre algumas catequeses da vida interior. Nós vamos falar sobre dons, virtudes, vícios, vamos aprofundar também nos pecados capitais, alguns outros temas que viraram também formação, né, para as paróquias, para grupos de jovens e outros momentos também que nós vivemos formativos. Então sejam bem-vindos a este episódio do podcast Lançai as Redes. Hoje nós vamos falar sobre o maior território que você possui, que talvez você não conheça tanto, que é a sua vida interior. Você já com certeza teve a sensação de que a sua vida espiritual é um eterno subir e descer, talvez como uma montanha russa. Um dia você está super bem, reza bem, é piedoso, consegue ser fiel às suas práticas espirituais, e no outro parece que Deus sumiu. Um dia você é paciente, no outro você explode por tão pouco. Por que é tão difícil manter a nossa constância? São Francisco de Sales dizia algo extraordinário. Não antecipe os acidentes desta vida por medo, mas antecipe-os por uma esperança perfeita de que Deus, a quem você pertence, o libertará deles. Repetindo então o que dizia São Francisco de Sales, não antecipe os acidentes desta vida por medo, mas antecipe-os por uma esperança perfeita de que Deus, a quem você pertence, o libertará deles. Mas como nós podemos fazer então para ter essa firmeza se a nossa alma parece como uma tempestade, perdida nas inconstâncias? Hoje nós vamos desenhar quase como que um mapa da alma. Vamos entender a engrenagem por trás da santidade. Vamos falar sobre o combate contra os vícios, a força das virtudes, uma diferença de uma coisa e outra e que, muita gente confunde o que é dom, o que é virtude, os vícios, dons efusos, dons infusos, carismas. Como é que funciona isso? Então, para a gente começar, vamos primeiro entender um pouquinho o que é a vida interior. Antes de tudo, a vida interior não é aquele sentimentalismo, ou seja, quando eu sinto Deus, quando eu estou feliz, alegre, então a minha vida interior vai bem. E o contrário disso quer dizer que a minha vida interior vai mal. Muito pelo contrário. A maturidade humana e a maturidade do amor compreende que a vida interior é perceber a vida de Deus em nós. É um diálogo silencioso da nossa alma com o nosso Criador. Não só ter vida de oração, mas ter oração na vida. Depois, é quase como que aquele segredo que Jesus falava no Evangelho de São Mateus, Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, que vê o segredo do teu coração, te recompensará. Mas como construir então, gente, esse edifício espiritual? Primeiro, nós precisamos limpar o terreno para afirmar esses alicerces. E o nosso terreno costuma estar cheio de entulho, a qual nós chamamos de vícios. Vamos desmistificar um pouquinho o que são os vícios. Nada mais é do que um hábito ruim que cega a nossa inteligência e escraviza a nossa vontade.
É muito interessante uma imagem que eu gosto muito de usar para a gente entender a diferença das duas coisas. É assim: quando nós temos um bom hábito, ele se torna uma virtude. Quando nós temos um mau hábito, ele se torna um vício. Então, se você chega em casa todos os dias ali do trabalho, da faculdade, do colégio, e você já vai direto tomar um banho, já arruma seu quarto, já organiza as coisas para os próximos dias, este bom hábito vai se tornando uma virtude, a virtude da ordem, das coisas no lugar. Agora, se você faz o contrário disso, toda vez que você chega em casa, joga o sapato de um lado, a mochila do outro, pega o celular, se joga no sofá, vai para Netflix, quando está muito mais tarde, vai para o quarto, às vezes nem toma banho, vai dormir de qualquer jeito. Então, esse mau hábito vai se tornando um vício. Então, o vício, o que é? Nada mais é do que um hábito ruim que cega a nossa inteligência e escraviza a nossa vontade. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 1865, nos alerta: o pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Sabe quando esse pecado vira algo automático? Ou seja, é um vício, essa é a própria palavra, né? Há uma repetição dos hábitos ruins, dos mesmos atos ruins. Isso é o vício. A teologia católica, né, quando São Tomás de Aquino vai falar dos 7 pecados capitais, né, que nós bem conhecemos. Eles são os cabeças de fila de todas as nossas misérias. Então, a partir destes pecados capitais, também conhecidos em algumas traduções como vícios capitais, ou seja, a cabeça de todos os pecados, esses pecados estão ali domando todos os nossos vícios e os nossos maus hábitos. Vamos citar cada um desses pecados, desses vícios? Soberba, que também nós conhecemos como orgulho, avareza, luxúria, inveja, gula, ira e preguiça. Também para os místicos, assídia, né, a preguiça espiritual. Nós vamos fazer alguns episódios do podcast mais para frente, abordando cada um desses pecados. Mas como nós estamos falando dos vícios aqui, dos pecados capitais, vamos citar um pouquinho o que é cada um deles? Primeiro, a soberba. É um orgulho desmedido, né? Querer colocar-se no lugar de Deus. Como dizia Santo Agostinho, a soberba não é grandeza, mas inchaço. E o que está inchado parece grande, mas não é sadio. O segundo é a avareza. É um apego desordenado aos bens terrenos. A luxúria, o terceiro por sua vez, é a busca desregulada pelo prazer carnal, desvinculada do amor verdadeiro e da procriação. O sexo, o hedonismo, é uma desordem nesse campo sexual, né? Desvinculada do amor, do vínculo, do compromisso. O quarto é a inveja, que se traduz nada mais, nada menos do que uma tristeza pelo bem alheio, né? Eu me entristeço pela alegria do outro. Essa é a inveja. Quinto é a gula. A gula é o apetite descontrolado por comida ou bebida. Ou seja, não é a comida quem me dá força, né? Eu vivo para comer. É um apetite descontrolado por comida ou bebida. O sexto é a ira, o desejo desordenado de vingança ou uma indignação violenta. Porque você pensa que só sentir raiva já é o pecado, né? E não necessariamente, né? Porque isso é muito humano, é um sentimento humano. Agora, o consentir com esta raiva, ou seja, entre eu sentir vontade de agredir alguém e o consentir nessa vontade e ir lá agredir, tem um abismo aqui. A nossa vontade decide por isso, né? Então, desejo desordenado de vingança ou uma indignação violenta. E o sétimo e último é a preguiça, ou também conhecida os místicos católicos como assídia. É a famosa preguiça espiritual, uma moleza, uma mornidão que nos faz abandonar as coisas de Deus porque exigem esforço, nos acomoda. Bom, o vício ele deforma a nossa humanidade, né? Vale lembrar que o Papa Francisco sempre nos recordava, né? Deus nunca se cansa de nos perdoar, nós é que nos cansamos de pedir a sua misericórdia. Bom, se você que me escuta, então, identifica-se com alguns desses vícios, desses pecados capitais, que são maus hábitos, né? Não se desespere, né?
o diagnóstico serve para cura, né? E não para nossa condenação. O autoconhecimento aqui nos dá força também para identificar esses vícios, esses maus hábitos e atenção. Esses são os pecados capitais, são os cabeças. A partir deles vem outros. Então, a preguiça não é só espiritual, não quero ir para a missa hoje. Não, eu não quero estar no campo espiritual, mas eu também carrego essa preguiça para outros campos. Eu não estudo, eu não gosto de sacrifício, eu sofro para fazer as coisas e por aí vai, né? Esses pecados, eles são cabeças, né? Vale lembrar isso. Contrariamente ao pecado, nós temos a virtude. Então, se eu disse para você que o mau hábito, ele se torna um vício, o bom hábito, ele se torna uma virtude. É a força do hábito. Como a gente vence um vício, então um mau hábito, dizendo não ao pecado, né? Está dizendo sim a uma virtude, né? São Gregório de Nissa, ele falava isso de uma maneira muito bela, né? O objetivo de uma vida virtuosa consiste em tornar-se semelhante a Deus. Assim como no Catecismo da Igreja Católica, no número 1803. A virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. É a força do hábito bom. Bom, aqui já fica mais fácil a gente compreender. Então, os bons hábitos são virtudes e os maus hábitos se tornam vícios. E olha, na vida espiritual, como dizia Santa Teresa de Jesus, ou a gente progride ou a gente regride. Ninguém fica estagnado. Então, ou nós temos bons hábitos ou maus hábitos, né? Então, as virtudes humanas, né, que nós chamamos também das virtudes, tem as teologais e as cardeais, são os dois blocos que nós vamos falar, né? Existem virtudes que nós só podemos e devemos treinar com o nosso esforço humano, claro, auxiliados pela graça de Deus. As virtudes cardeais, né, elas são 4 virtudes, né? Vamos falar um pouquinho sobre as cardeais primeiro e depois das teologais. As cardeais, né, o que significa as virtudes cardeais, né? Do latim cardo, que significa dobradiça, né? Pois nelas é que se apoia a vida moral. Existem 4 virtudes cardeais, então, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Nós vamos dedicar também alguns episódios do podcast para falar dessas virtudes, mas a prudência é a virtude que dispõe a razão prática a discernir, em qualquer circunstância, o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para atingi-lo. Digamos assim que é o motorista das outras virtudes, né? A prudência dá uma razão prática para discernir se aquilo é bom ou não. A justiça, por sua vez, consiste na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Ela regula de algum modo nossos relacionamentos com honestidade, equidade. É justo, né? É o equilíbrio, o justo meio. A fortaleza é uma virtude moral que assegura a firmeza nas dificuldades e a constância na procura do bem. A própria palavra, né? Fortaleza, de força, né? De proteção, de perseverança, de fidelidade. Ela nos dá a coragem de resistir às tentações e de vencer os medos, inclusive o medo da morte, né? O medo de condenação. A temperança é a virtude que modera a atração dos prazeres e assegura o equilíbrio no uso dos bens criados. É o freio de mão dos nossos impulsos, mantendo os desejos dentro dos limites da honestidade. Essas são as virtudes cardeais, então. A prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. As virtudes teologais, elas são nos dadas pelo sacramento do batismo e, claro, confirmados na crisma também. Nós vamos falar dos dons daqui a pouco, mas aqui entra as virtudes que o próprio Deus nos dá no batismo, né? Que são as virtudes teologais, que tem o próprio Deus como origem, ou seja, aqui já não é mais o nosso esforço humano, né? Por buscar os bons hábitos, né? Isso nos é dado por graça no sacramento. Como diz a primeira carta aos Coríntios, né?
13:13 diz assim: agora, pois, permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior delas é a caridade. Então, quais são as virtudes cardeais? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Quais são as virtudes teologais? Fé, esperança e caridade. A fé, pela qual nós cremos em Deus, em tudo o que Ele nos revelou, porque Ele é a própria verdade. A esperança, pela qual nós desejamos e aguardamos o reino dos céus e a vida eterna como nossa felicidade. Nós esperamos nele, no seu amor e na sua misericórdia. E a caridade, por sua vez, é a maior delas. Por ela nós amamos a Deus sobre todas as coisas, por Ele mesmo e ao nosso próximo como a nós mesmos. Como dizia Santo Antônio de Pádua, onde há amor, há paz. Onde há paz, está Deus. E onde está Deus, nada falta. As virtudes, então, teologais, elas nos são dadas por graça no sacramento. Como diz aqui Santo Antônio, onde está Deus, nada nos falta, nada nos falta. Se nós fôssemos parar para refletir então, qual virtude está faltando hoje na sua vida para você esmagar talvez aquele vício mais frequente, talvez aquele pecado de estimação, talvez aquela dificuldade de vencer algum mau hábito que você tem. Continuando essa reflexão sobre a vida interior, também temos dois assuntos bem interessantes: os dons infusos, os dons efusos e os carismas. Até aqui nós falamos de esforço, de hábitos e, claro, da graça de Deus. Mas Deus sabe que a nossa perna, às vezes, não alcança, tudo aquilo que Ele nos pede. Por isso, o Espírito Santo nos dá ferramentas, nós podemos chamar assim de ferramentas extras, que gera às vezes uma confusão danada na nossa cabeça, O que é o dom infuso, o que é o dom efuso, o que são os carismas. Nós falamos daquelas virtudes teologais e cardeais, também elas são cabeças, viu? Assim como os pecados capitais são cabeças de outros pecados, as virtudes cardeais, a gente pode pensar no cardeal, como aquela dobradiça da porta, Então essas são virtudes que abrem para outras virtudes. Na Suma Teológica e outros livros de místicos católicos, nós vemos às vezes 70 virtudes, E tantas outras que vão sendo desdobradas dessas principais. Então vamos falar um pouquinho então do que são os dons infusos, que são os dons do Espírito Santo. O Catecismo da Igreja Católica 1831, eles aperfeiçoam as virtudes que nós recebemos. Também o profeta Isaías vai falar, no capítulo 11, versículo 2, que esses dons são aqueles que nós recebemos por graça de Deus para nossa santificação. Que dons são esses? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. A sabedoria, ela dá o gosto pelas coisas de Deus e a capacidade de julgá-las retamente. A inteligência ou o entendimento, penetrar nas verdades da fé, compreendendo o seu sentido profundo. Nós também vamos fazer alguns episódios do podcast só para falar desses dons do Espírito. O terceiro dom é o conselho, que ilumina a consciência para escolhermos o que agrada a Deus nas situações difíceis. O quarto é a fortaleza, que dá uma força divina que vai além da virtude humana. Aqui já não mais a fortaleza como virtude, cardeal, mas a fortaleza como dom. Dá uma força de Deus para a gente ir além da virtude humana, permitindo suportar os maiores sofrimentos por amor a Deus. A ciência permite-nos ver as coisas criadas a partir do olhar de Deus, reconhecendo o valor e o limite de cada criatura. A piedade, por sua vez, o sexto dom, desperta no coração um afeto filial para com Deus e uma fraternidade profunda com os irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o temor de Deus, que não é um medo do castigo, mas uma filiação mais profunda. Nós amamos tanto Deus que nós nos
colocamos no seu coração. Então, quais são os dons do Espírito, os dons infusos, dados por graça de Deus? Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. Lembrar desses 7 dons. Se fôssemos usar uma metáfora, vamos imaginar que estamos num barco. Pense as virtudes como os remos de um barco. Então, dentro desse barco, quais são os remos? As virtudes. Você rema, você faz seu esforço, você faz o barco ali se movimentar, vai dando a direção dos caminhos, sejam bons ou maus, né? Os dons infusos são as velas do barco. Quando o vento do Espírito sopra, o barco anda sem que você precise fazer tanto esforço com o remo. Eles tornam a nossa vida mais dócil às inspirações de Deus. Então, os dons são graças dadas pelo Espírito Santo, os dons do Espírito Santo infusos, né? São esses dons que nos guiam, então, de maneira ainda mais fácil. Por outro lado, o que são os dons efusos? Bom, certa vez eu explicando para os jovens, um jovem disse que ficaria mais fácil entender assim, o infuso, né? Intra, dentro de nós, é uma graça que nós recebemos no sacramento do batismo e sim, confirmado na crisma. E os dons efusos, efusão, né, para fora, são dons de serviço. Esses dons efusos também vêm muito uma experiência, às vezes, até pela renovação carismática, né, que falava do batismo no Espírito, e que São João Paulo II, no ano 2000, disse o seguinte, em Pentecostes: a efusão não é um novo sacramento, mas um despertar da graça que já estava adormecida em nós desde o batismo da crisma. É o cumprimento das promessas de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do alto, né, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Bom, é aquela experiência forte de sentir o amor de Deus e de se colocar a serviço, né, que incendeia o coração, que nos dá um vigor. Esses dons efusos são dons de serviço. Podemos ver também a igreja como esses muitos membros, né? Então, tem quem cante, tem quem pregue, tem quem ore em línguas, tem quem interprete essas línguas, o dom de cura. Bom, os dons efusos são para os outros, né? E por fim, os carismas, né? O Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium, número 12, explica que o Espírito Santo também distribui graças especiais entre os fiéis de qualquer classe, né, chamados carismas, para a renovação e edificação da igreja. Profecia, de línguas, de cura, de pastoreio, palavra de ciência. Qual é a diferença, então, deles para os dons infusos? Os infusos são para a sua santificação. Lembra? Entra dentro de nós, para a nossa santificação. Os carismas, ou os dons efusos, eles são dados para a santificação do outro e do serviço da igreja. Um carisma não faz ninguém mais santo. Alguém pode ter um carisma de pregação fantástico e ter uma vida interior desastrosa. Isso pode acontecer. Por isso São Paulo alertava: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, se não tiver amor, eu nada seria. Lá em 1 Coríntios 13, 1. O carisma é uma ferramenta de trabalho, nós podemos dizer assim, que Deus empresta para a gente ajudar os irmãos. Bom, só para sintetizar então um pouco dessa introdução do que nós vivemos nessa catequese de hoje, porque quem entender essa estrutura espiritual de vida interior muda completamente a nossa visão sobre tudo. Como diz São João da Cruz, né, no entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. Esse amor se constrói passo a passo. Primeiro você limpa esse terreno, combatendo os vícios, constrói a sua personalidade, a sua casa interior pelas virtudes. O Espírito Santo te conduz suavemente pelos dons infusos e incendeia com essa efusão de amor com os dons efusos, os seus carismas, onde você é enviado ao mundo munido para salvar as almas, né? Preciso viver o ordinário, o dia a dia, para que possamos também dar o nosso melhor, né? A gente só pode dar aquilo que a gente tem. Uma vida de testemunho, uma vida coerente, reta,
Como dizia Santa Teresa de Jesus, né? Santa Teresa d'Ávila, a paciência tudo alcança. Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta. Bom, é a vida interior que sustenta absolutamente tudo. São Bento dizia: não te anteponha nada ao amor de Cristo. Que Deus nos dê a graça de buscarmos essa vida interior com serenidade. Espero nos próximos episódios, nessas próximas breves catequeses, aprofundarmos e falarmos um pouquinho sobre cada uma das virtudes, cada um dos pecados capitais também, bem como cada um dos dons, de outras questões mais interiores ainda, como a tibieza, a assídia, em que tantos místicos católicos se debruçaram para nos ajudar a termos uma vida ainda mais perto de Nosso Senhor. Bom, espero que você tenha gostado desse retorno do nosso podcast. Em breve, mais episódios, por mais simples que sejam, com certeza eles podem te ajudar a mergulhar ainda mais numa vida reta, séria e coerente no desejo da santidade. Todos nós estamos lutando na busca pela vontade de Deus e pela realização mais profunda da nossa vocação. Que Deus te abençoe, te conduza sempre mais. E lembre, na graça de Deus, com Ele, nada nos falta. Sua misericórdia continua a nos conduzir. Um forte abraço e até a próxima.